Tribunal de Justiça de Sergipe realizou um convênio com o Estado de Sergipe e o município de Aracaju para possibilitar a celebração de acordos diretos para o pagamento de precatórios. Os credores fizeram inscrição para concorrerem aos acordos. Para receber a inscrição dos credores interessados na celebração de acordo direto de pagamento de precatórios com o município de Aracaju e Estado de Sergipe, o Departamento de Precatórios montou uma estrutura de atendimento. Para admissão ao edital, é necessário o credor aceitar receber o crédito com deságio de 40% sobre a integralidade do saldo devedor. Após a fase de inscrição, o TJSE fará análise da documentação e definirá os credores aptos. Depois da primeira fase, nós fazemos o exame das inscrições e aí fazemos uma análise. As inscrições, elas são catalogadas de acordo com a natureza do precatório. Então, os precatórios alimentares, eles têm preferência em relação aos precatórios comuns. E dentro dos precatórios alimentares, os precatórios de doentes graves, idosos e deficientes terão preferência na lista em relação aos precatórios dos alimentares e depois os comuns que irão para a lista geral. Ao final desse exame será publicada para que as pessoas tenham conhecimento em que local na lista elas estão para o pagamento. Depois de publicada a lista, nós faremos o momento do cálculo dos valores. Esses cálculos também serão publicados. As pessoas terão prazo para impugnar esses cálculos, concordar ou não, tanto as pessoas quanto o Estado e o município, que são os participantes do acordo direto. Depois, concordando, aí virá o momento do pagamento. A celebração de acordos diretos com credores dos precatórios foi possível por meio de um convênio assinado entre o TJSE, Estado de Sergipe e município de Aracaju. Os recursos já estão disponibilizados em conta específica para o pagamento dos acordos diretos. No caso dos precatórios do Estado de Sergipe, um montante de aproximadamente 41 milhões e do município de Aracaju, cerca de 25 milhões. Esse convênio operacional, ele visa criar, uma força-tarefa para que fosse possível nós executarmos esse acordo direto, tendo em vista que o acordo direto ele necessita de pessoas para executar esse serviço, principalmente da realização das contas, sem prejudicar os trabalhos ordinários do Departamento Precatório, que seria o pagamento da cronologia e o pagamento das antecipações, que continuam a serem realizadas. Para a juíza gestora do Departamento de Precatórios, são muitos aspectos positivos para a celebração dos acordos diretos. Ela traz de positivo a efetivação do direito do credor, porque ele, apesar do deságio de 40%, ele vê o seu direito sendo realizado, ele recebe aquele pagamento, ele não é obrigado, então ele adere ao acordo e ele recebe efetivamente o valor, apesar do deságio. Segundo, diminui a dívida consolidada do Estado e do município, então diminui o estoque de precatórios, em linhas gerais, isso é bom para o Estado e para o município e para o povo em geral, a diminuição da dívida, E por último, na verdade, é uma forma, inclusive, de o Estado e o município, eles evoluírem para a saída do regime especial de precatórios, Esse regime, ele se extingue em 2024. Então, o acordo direto é uma forma de extinção, de saída do regime especial. O aposentado Heloísio Domingos é credor de um precatório com o Estado e veio da cidade de Japoatã para concorrer ao acordo direto. Eu resolvi aderir por causa da minha idade. Vou fazer 76 anos. Então, eu acho que não adianta esperar mais, já que há muito tempo que a gente vem esperando por isso e agora chegou a esse acordo. Eu não tenho mais condições de ficar esperando até quando resolverem. Então, eu resolvi fazer a opção, porque eu tenho essa idade
e pelo menos seja o quanto for, mas a gente tem que utilizar enquanto está vivo. Também credora, Giselma Bispo compareceu juntamente com os irmãos ao Tribunal de Justiça de Sergipe para realizar a inscrição no acordo direto e tentar o recebimento do precatório, cujo devedor é o Estado. Sempre bom acontecer esse tipo de coisas, porque a gente fica muito feliz, entendeu? Essa oportunidade tem que agarrar de braços e ir para frente, correr atrás. A Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Sergipe acompanhou um evento promovido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que debateu a importância do depoimento especial e o papel dos atores sociais, a fim de evitar um processo de revitimização de crianças e adolescentes que passaram por alguma violência. O depoimento especial é uma metodologia que viabiliza a realização de entrevista forense de criança ou adolescente, mediada por profissional capacitado, com o propósito de não revitimizá-la ao rememorar seu sofrimento em juízo. Em Sergipe, a sala para tomada de depoimento especial de criança e adolescente foi instalada em 2010. Um evento realizado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que contou com a participação da Coordenadoria da Infância e Juventude de Sergipe, discutiu a importância do depoimento especial e a responsabilidade dos atores do Sistema de Garantia de Direitos na implementação do fluxo geral da Lei 13.431, de 4 de abril de 2017. O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul falou sobre sua experiência pessoal antes do depoimento especial se tornar regra e apresentou o quadro da situação atual do Brasil. O ano passado, eu como presidente da Associação Brasileira de Magistrados da Infância e da Juventude, eu oficiei a todas as coordenadorias dos estados para que eles informassem o número de salas instaladas, o número de profissionais capacitados e, se possível, o número de audiências, né? Bom, 23 estados e o Distrito Federal me responderam que o número de salas já era de 907 no início desse ano, né? 907, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos é aquele que tinha maior número de salas quando nós fomos capacitados por eles tinham 925. Então, certamente, o Brasil já ultrapassou os Estados Unidos com o número de equipamentos instalados. Também, 19 estados e o Distrito Federal responderam sobre o número de servidores capacitados. E eles disseram que já tinham capacitado 3.902. Né? E também 17 estados e o Distrito Federal responderam sobre o número de audiências realizadas. 12.556. Isso dá um monte, né? A gente dá mais de 1.000 por mês. Eu fiz um cálculo por cima, isso que só 17 estados responderam, né? Dá mais de 60 por dia útil. Você vê que é um problema sério que nós temos na nossa sociedade, a violência e o abuso sexual. E não é um problema do Brasil, é um problema do mundo isso. Também participou o juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávio Humberto Schmidt, que falou sobre o fluxo no atendimento das crianças e adolescentes vítimas de violência, que pode se iniciar na comunidade antes do acolhimento dos órgãos da rede do sistema de garantia. A primeira parte do fluxo abrange justamente aqueles agentes que não fazem parte do sistema. E eu sempre digo, quando eu dou aula, e eu sou formador dos magistrados aqui em Minas Gerais para o depoimento especial também, eu digo que, em termos de violência contra a criança ou adolescente, seja vítima ou testemunha daquelas violências previstas na Lei 13.431, sempre vai existir um momento em que essa criança ou esse adolescente vai encontrar segurança para fazer a sua narrativa. E é nesse momento que nós temos que encontrar o quê? Nós temos que encontrar a pessoa certa para desenvolver o fluxo a partir de então, para nós acolhermos e protegermos essa criança. Ele falou ainda sobre a escuta especializada e a importância da não revitimização da criança. Primeiro, a gente tem que deixar muito bem claro que ela não serve como meio de prova. Ponto final. Isso a gente tem que insistir
de forma firme, porque senão a gente acaba perdendo o foco, e aí é o que ocorre aqui em Minas, ocorria até então em Minas, com relação à autoridade policial realizar o depoimento, a escuta especializada, como meio de prova. Ou seja, já fazia isso como regra para a escuta, para a produção de prova. Então, é o que eu falo, binômio, acolhimento e proteção. Se houver, agora nós temos essa realidade que é cotidiana. Se nós tivermos, então, uma oitiva por escuta especializada pela rede de proteção, aonde que, de forma voluntária, essa criança faz a narrativa para qualquer um dos atores, e aí na sua responsabilidade. E aí eu volto o exemplo da saúde. Se a criança, durante o atendimento da violência sexual, lá no hospital, para o médico, ela fez o seu relato, eu fui abusada sexualmente por fulano de tal, o médico ouviu isso, e aí ele ouviu isso, e ele fez o exame, constatou a violência real por conta disso, a partir daí ele aciona o sistema chega até ele narra esse fato ao conselho tutelar, ele narra, então nós temos o quê? Nós temos a prova de que é um profissional da área médica que ouviu dessa criança. Se eventualmente ocorrer a escuta especializada por parte do conselho tutelar com relação ao acolhimento e à proteção, e voluntariamente, sem induzimento, sem afunilamento, de questionamento, com o objetivo de produção de prova, houver narrativa dessa criança, isso é suficiente para o magistrado valorar a prova. Claro que nós temos resistência com relação à questão do contraditório, mas nós temos que perceber que qual é a finalidade da norma? É nós não revitimizarmos essa criança. Depois do intervalo, a série sobre a justiça restaurativa para você conhecer como funciona e as iniciativas em Sergipe. A gente volta em instantes.